Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o Fundo de Investimentos Imobiliário do BTG, é o BCFF11 e era um fundo aí base 100 e agora é um fundo base 10, perfeito? Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, curta, se inscreva, bata no sininho, compartilha aí com todo mundo que quer investir na Bolsa de Valores. Aqui nós estamos fazendo tudo na prática e mostrando tudo na prática, beleza? Então esse fundo, ele era um fundo base 100, agora é um fundo base 10, e agora está mais acessível colocar este fundo na nossa carteira. É um fundo, um FOF, que investe em outros fundos, e também tem alguns CRIs, tem alguns portfólios dentro dele, e nós vamos ver neste vídeo aqui o que tem dentro deste fundo. Então, aqui, esse fundo, ele é um fundo de base 10 e hoje ele está custando aí os 9,30, perfeito? Então, este fundo, ele tem aí, nos últimos 12 meses, ele pagou aí 9%, uma base aí de 84 centavos. Esse percentual está em cima do percentual ainda anterior, quando não era base 10. Mas esse fundo, ele está em torno de 7 centavos por cota. E não é ruim, tá? É um fundo pagando 9% aí nos últimos 12 meses. E esse fundo ele já subiu 14% este ano. E já teve uma alta aí de 3,68% dentro do mês. Então o fundo está performando super bem. Então, como dito, esse fundo aqui ele teve desdobramento e ele está custando apenas 0,94 abaixo do seu valor patrimonial. Lembrando que quando aqui estiver 1, é que ele está no preço justo. Aqui ele está um pouquinho mais barato, que dá para a gente entrar. Tem aqui mais de 300 mil cotistas e o patrimônio líquido dele aqui está mais ou menos em quase 2 bilhões de reais. Tá? O preço justo desse ativo é de 9,85 e ele está custando 9,30. Então, tem uma oportunidade sim de a gente comprar este fundo um pouquinho mais barato e colocar na nossa carteira e receber 7 centavos aí de dividendo por mês dentro deste fundo imobiliário. O que esse fundo imobiliário ele tem dentro dele? Ele investe em fundos de CRIs, certo? Eu vou mostrar aqui para você mais ou menos o portfólio dele, dentro do Status Invest. Então, ele tem aí um percentual bem grande de papéis, e esses papéis, além das dívidas dos CRIs, ele também tem de imóveis industriais, hotéis, indefinido, lajes corporativas, shopping educacional e fundo de fundos. Então, ele investe em tudo isso daí. Vamos ver dentro do relatório como que isso se divide, tá? Então, aqui tem a seção do investidor, ele vai mostrar que 49% está em FIIs de CRIs e CRIs. Então, ele investe em fundos e também tem CRIs. E também ele investe em alguns CRIs por ele mesmo. Então, ele também tem um portfólio em lajes corporativas, contratos atípicos, né, participação em segmento, de linha de relação anterior fundo, SEG, estratégia, fundos com contratos de alocação, de modalidade atípica. Então, tem 9% em outros fundos, 5% em shopping, aqueles 2% em caixa, né? Então, tem aí uma diversificação bem legal. Então, assim, quais são os riscos desse fundo? Que ele investe em fundos de dívidas, certo? A pouca coisa vai estar em outro tipo de ativo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 fundos acima de 6%. E o maior peso está em cima desse BTCI. Também é um fundo de CRIs, né? Que tem as suas dívidas lá dentro. Então, todos esses fundos estão atrelados ao IPCA, mais 8,9%. É um percentual altíssimo. É um percentual muito alto de retorno dentro do fundo. Então, imagine você pegar um IPCA aí mais ou menos 5% ao ano, com mais 8,9%, então nós temos uma rentabilidade aí de quase 14%. Né? Então, é algo muito alto. Também nós temos um CDI mais 2,3%. Ou seja, se a Selic cair para 8%, nós temos ainda um rendimento de 10% dentro desses títulos de dívida.
Então, o IGPM mais 7,3, que vai estar ali mais ou menos perto ali do IPCA, também é um rendimento muito alto, só que é uma porcentagem muito pequena. Lembrando que os fundos, está aqui, ó, 85% de toda a carteira está em FIIs de dívidas, certo? Em FIIs de dívidas e outros. Então, o fundo ele investe em outros fundos imobiliários que tem dívida, tem hotel, tem lajes corporativa, tem várias coisas dentro desse fundo. Eu estou fazendo aqui um vídeo mais rápido dentro do relatório, só para a gente entender qual é o peso desse fundo dentro do segmento, né? Então, o segmento de atuação dele aqui está diversificado aí em poucas áreas, né? Shopping, logística, comercial e a maior parte em CRIs, né? Então, é realmente um FOF de dívida, praticamente. Então, aqui nós temos que ir com cautela, temos que ir com pouco, dentro do nosso percentual de 5% da nossa carteira, mas também tem um retorno muito alto. Mesmo que a taxa Selic caia, nós vamos ter rendimentos perto dos 10%. Mesmo que o IPCA ali ele se mantenha ali em 4, 5 por ano, nós vamos também ter uma rentabilidade alta, porém é um fundo que é perigoso. Pode dar um problema em algum inquilino não, em algum CRI, de ter o calote e não pagar. Vale a pena? Dá para entrar na carteira? Sim, dá para entrar na carteira, mas sabemos do risco que esse fundo vai ter dentro da nossa carteira, né? Então, é um fundo muito bom. O gestor também, ele também ele sabe dos riscos que tem dentro dessa carteira. Então, o gestor desse fundo, que é o BTG, tem os caras olhando, tem um pessoal capacitado para ver esse tipo de coisa, né? Acredito que é um fundo que não dê problema futuramente. Caso todo mundo tá no risco, né? Dívida, então pode acontecer sim de esse fundo aqui, algum CRI dar algum problema. Mas até aí é um fundo de risco. Estamos sabendo que pode dar algum problema, então o nosso percentual vai ser baixo dentro desse fundo, até 5%. Certo? Então, o que vocês acham? Vamos colocar esse fundo na nossa carteira? Vamos acompanhar? Vamos colocar um longuíssimo prazo e ver os resultados que esse fundo pode nos trazer? Beleza. Vamos analisar mais uma vez, vamos estudar, vamos certificar que este fundo entre na nossa carteira. Então, é um fundo que está pagando 9, não é um percentual ruim. Então, esse fundo aqui vai estar em análise para entrar na nossa carteira. Lembrando que ele é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa um curtir, um gostei, comenta aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá aquela força pra gente e até uma próxima. Valeu!